Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Com licença, só colocar aqui o microfone. Deus abençoe, mais e mais uma vez vamos mergulhar no Evangelho, tá bom aí? O áudio tá ok? Vocês podem, por gentileza, confirmar? Ligou? Vou compartilhar o link lá no... Deixa que vou compartilhar, senão vai ter que tirar da tela. Gente, só confirme se o áudio tá ok. Nós estamos ao vivo. Olha aí, nos cumprimentaram em inglês. Tem em inglês. Good afternoon. Boa tarde, gente. Que bom. Então tá ok. Obrigado, Débora. Obrigado, Lucineia. Boa tarde. E para você que está acompanhando a gravação, mais um mergulho no Evangelho, graças a Deus. Boa noite, ou boa tarde também, bom dia. Hoje é o capítulo 9 do livro de Marcos. E é um prazer imenso para a gente, né, Michele? Estar aqui novamente, mais uma meditação dessa série. É melhor do que qualquer série que tem por aí. Nem se compara. Essas séries aí que o pessoal maratona. Tem gente... vocês já conheceram alguém, ou vocês já fizeram isso, de maratonar uma série assim, um sábado inteiro, um domingo inteiro, um dia inteiro, ou até durante a semana, uma semana inteira, ou virar uma noite, porque a série termina um capítulo, né? Aí fica aquele gostinho de quero mais. Eu já assisti, né? Mas tem muitos anos, tem muito tempo que eu não assisto. Às vezes até por esse motivo mesmo, porque a Débora colocou, pior que já. Mas, enfim, acho que o exagero é complicado, né? Mas a série em si, se a série for boa, eu já acompanhei algumas aí, mas tem tempo, justamente por isso, porque nos prende, né? E acaba tomando muito do nosso tempo. E agora, essa série aqui, uma série 3 vezes na semana, série sobre Evangelho, essa é a melhor série que tem, a melhor série do mundo, porque trata do assunto melhor. Não é sobre a gente não, tá? Não é não. É sobre o assunto que a gente está tratando aqui. É o melhor assunto do mundo, portanto, é a melhor série do mundo. E não tem discussão. É verdade. Então, a gente está meditando no livro de Marcos, né? Algumas coisas nós já falamos bastante no livro de Mateus, né? Porque são evangelhos sinóticos. Então, aqui a gente está vendo do ponto de vista de Marcos, né? Então, tem alguns detalhes, algumas colocações diferentes, né, do Evangelho de Mateus, porém, o sentido é o mesmo, e a gente vai extraindo um pouquinho mais, né, daquilo que a gente já meditou, já falou. E se caso, né, na sua meditação, você teve alguma coisa, reforçamos, né, algo que te chamou atenção, que te tocou, que te fez olhar por uma ótica que você não tinha visto antes, alguma experiência pessoal que você teve com Deus, de algo que você está vivenciando no momento, e alguma palavra, algum versículo, alguma colocação de Jesus te fez dar um start para aquilo que você estava vivendo, né? E essas são as nossas experiências com Deus, né? Quando a gente às vezes está vivendo uma situação e que a gente quer uma resposta de Deus para aquilo ali, de como reagir, de como agir, a gente entendendo os pensamentos de Cristo, a gente tem a direção de Deus, né? E se alguém se acontecer isso com você, compartilhe conosco. Nós temos um grupo lá no Telegram, o grupo está lá, temos no WhatsApp. No Telegram é mais para colocar algo fixo, né? Algo que a gente queira que fique lá sempre. Porque aquilo que nós já falamos, uma pessoa que entra no grupo do WhatsApp agora, né, 1h04, o que eu coloquei lá 1h já essa pessoa não consegue ver. No Telegram ela vê. No Telegram, se você entrar agora no grupo que eu coloquei há 4 meses atrás, você consegue ver. Essa é a diferença. Então, coloque lá no WhatsApp ou ponha lá no Telegram. O nome dos dois, tanto no WhatsApp como no Telegram, é Mergulhando no Evangelho, que é o nome da série. E qualquer dúvida também você pode nos enviar e perguntar. Por exemplo, nós vamos entrar agora no capítulo 9.
ele começa falando da transfiguração. A transfiguração nós lemos no capítulo 17 de Mateus. É como a Michele falou, tem várias coisas aqui. No capítulo passado, o Marcos 8 foi o Mateus 16, algumas coisas do Mateus 16. E esse aqui, o capítulo 9 de Marcos, são algumas coisas, tem algumas coisas, ou várias, do capítulo 17 de Mateus, que a gente leu. As meditações de Marcos estão até um pouco mais objetivas por essa razão, tá bom? Então vamos lá. Quer falar? Não, pode ir. Capítulo 9, Jesus prosseguiu. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. A transfiguração. 6 dias depois, leemos, por favor. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto, para estarem a sós. Ali, diante dos seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Essa semana a gente ouviu um testemunho, né, Marcelo, de uma pessoa que era ateu e que ela teve uma experiência indo num lugar para orar, né, era até um monte junto com o pastor, e lá ela teve essa experiência sobrenatural, porque ela racionalizava tudo, né? Então, Deus age, né, peculiarmente, individualmente, de acordo com cada ser humano, mas ele teve essa experiência lá no monte, que ele começou, né, a enxergar luzinhas no seu corpo, e ele passava a mão assim, e as luzes não saíam, né, aí começou a brilhar uns pontinhos nas árvores e tal. Mas, assim, é uma situação comum? Não é, mas a gente não pode relativizar, colocar Deus dentro de uma caixinha, né? No caso, falar que isso não existe, porque através dessas experiências, o ateísmo dele, ou a incredulidade dele, o naturalizar todas as coisas, caiu por terra. E ele passou a crer em Jesus, né? A gente precisa ter um equilíbrio aí. A gente sempre fala de equilíbrio, de moderação, e sempre vou falar até morrer. Se a gente pega isso e fica sempre querendo que essas coisas aconteçam, e tem que acontecer, e se não acontecer, Deus não agiu, isso não seria horrível. Porque a gente não precisa sentir nem ver, a gente precisa crer. Tão somente crer. Mas se a gente, por outro lado, então, um excesso é a gente querer sempre ver coisas e supervalorizar os dons acima dos frutos até. Isso é um excesso. Outro excesso é a gente achar que Deus não faça isso, que Deus não pode fazer isso, algo diferente. Então, às vezes, as pessoas perguntam para a gente, mas um sonho, uma revelação, depende. Não dá para a gente sair por aí dizendo que tudo isso não é de Deus, ou que tudo é um mal, que é um enganador. Não dá. Porque Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, como quiser, quando quiser, sabe? Mas também não dá para a gente adotar tudo como verdade. A gente precisa pesar o espírito. A gente precisa ter discernimento. E, acima de tudo, gente, volto a falar uma coisa que nós falamos bastante no início dessa série. Mais importante do que os dons são os frutos. Agora, não precisa a gente, para valorizar uma coisa, desvalorizar a outra. Não precisa a gente, para valorizar os frutos, falar mal dos dons. Os dons também são bons, mas os frutos são mais importantes do que os dons. Jesus falou que uma árvore se conhece pelos frutos. Então, uma pessoa fala em línguas 30 minutos seguidos. Essa aqui canta em línguas. Essa aqui, quando ora, chove. Eu quero saber o seguinte. Essa pessoa que quando ora, chove, ela é humilde? Ela é amorosa? Ela é verdadeira? Ela tem caráter? Ela tem palavra? Não estou falando dela ser perfeita, porque ninguém é. Mas é uma pessoa de caráter? É.
Então eu acredito no dom dela e acredito que seja um dom até de Deus. Por que não? Agora, se a pessoa faz chover, fala em línguas, revela até a identidade da pessoa e os frutos dela. Agora exagerei, né? A identidade, acho isso um exagero. Mas se ela tem os dons, mas os frutos não são os frutos de domínio próprio, de mansidão, de amor, de alegria, de benignidade, os frutos do Espírito, pode ser que esta pessoa realmente esteja sendo enganada. Então a gente precisa ter discernimento, a gente não pode ir para nenhum dos dois lados dos excessos. Cada caso tudo, é um caso. Né? Nem crer em tudo, sair crendo em tudo, ou se ludibriando, né, com todas as coisas que acontecem, mas também não podemos abolir, né, ou falar que não existe, né, que Deus não fala mais dessa maneira, ou que Deus não fala mais através de sonhos, ou que Deus não fala através de uma revelação, de uma profecia, mas são situações mais raras, né, mais específicas, e como foi falado, os frutos sempre vão falar mais do que os dons, né? Sempre. E o que a gente precisa entender também é que o foco está aqui, ó. O foco sempre será isso aqui. Vamos para um culto de revelação. É um culto onde revela o culto inteiro, ou revela grande parte do culto. Isso aqui, no culto. O que aconteceu com isso aqui? Isso aqui ficou de lado. Eu não quero esse culto, não. Agora, se alguém, sem desvalorizar a palavra, foi usado por Deus para revelar algo, tendo essa pessoa bons frutos, o culto foi cristocêntrico, a palavra não foi desvalorizada, quem somos nós para dizer que aquilo ali não é verdade? Então é isso, gente. Vamos seguir? Senão a gente vai ficar aqui só falando sobre isso, que é um assunto bem interessante. Né? Porque quando falou aqui, eu lembrei, né, na hora, foi bom comentar. Sim, claro. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Eu imagino a alegria, a euforia, né, de Pedro falando sobre isso, né, o privilégio de presenciar aquilo ali. E aí diz: vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Legal, né? De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Então foi uma visão ali, né, que eles estiveram. Enquanto desciam um monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com o ressuscitar dos mortos. Ali é o seguinte, esse episódio foi também especialmente para os íntimos, né? Nós comentamos isso em Mateus. Para aqueles que estavam ali com ele, também reforçou a mensagem de que ele era o Messias, porque, assim, a mensagem dessa transfiguração, ela está ligada ao seguinte: Moisés, a lei. Olha o que estava presente ali, olha o raciocínio. Moisés, a lei. Elias, os profetas. Mas agora é Jesus. Agora o foco é Jesus. Foi um episódio cristocêntrico, né? Foi um episódio ali naquele monte, uma transfiguração completamente cristocêntrica. E a mensagem era essa: ele é o Messias. Eu estou reforçando isso. Ele é o meu filho amado. Esse aí é o Messias. Reforço isso para vocês. Teve o tempo de Moisés, teve o tempo de Elias, agora é com ele.
agora é ele. Isso é extraordinário, gente. Extraordinário. Vamos seguir aí? Então, eles perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Então, assim, tinha uma profecia, né, que falavam que Elias viria antes de Jesus. Então, eles questionaram Jesus, por quê, né, que os mestres da lei falam isso? E Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, porque as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo. Então, por que é necessário? Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo, Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Então, os estudiosos falam que Elias poderia ter sido João Batista encarnado, né? Então há muitas especulações, né? Mas aqui a gente vê que Jesus disse que Elias já tinha vindo e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Então, assim, realmente o que aconteceu com João Batista é que ele foi degolado, né? Foi morto e tudo mais. Então, novamente a Escritura se cumpriu. Eles maltrataram o que vinha antes de Jesus, né? Então tudo isso estava profetizado. Jesus cura um menino possuído por demônio. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou admirado e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu, Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão interna no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Aí ele falou, desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo, na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Aí Jesus respondeu, se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Então, voltando ao que nós falamos atrás, que ele falou, ó geração incrédula, foi porque eles não tiveram a fé de crer que eles poderiam expulsar aquele demônio, né? Que eles poderiam com fé. Isso diz respeito até aos pais mesmo, né? Que não, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eles não tinham também esse conhecimento, né, a fundo da palavra de Deus que nós estamos tendo hoje, que Jesus estava tentando ali passar para eles, né, através da mensagem de Deus. Então hoje a gente tendo conhecimento da verdade, a nossa fé ela deve estar apoiada na palavra de Deus, na palavra de Jesus, né? E exatamente isso que você falou, a gente comentou lá na meditação de Mateus. Jesus está tratando aqui da fé, de não duvidar. É sobre isso. O jejum, a gente vai seguir lendo aí para concluir, mas o jejum, qual é a relação do jejum com a fé? Na oração eu confio. No jejum eu me torno mais sensível à sua voz. Porque o jejum não é só ficar sem comer ou beber. O jejum é sobre o jejum é sobre eu me concentrar. O jejum é sobre eu ficar concentrado. O jejum é também sobre eu focar. E nesse período eu
dar ainda mais espaço, o Espírito Santo ter ainda mais espaço para falar comigo. Então, é ideal que, quando uma pessoa está em jejum, ela se alimente da palavra, ela una jejum, palavra e oração. Aliás, gente, são as 3 coisas assim que mais funcionam, são as 3 coisas práticas de uma caminhada cristã, de uma fé cristã, que uma pessoa que regularmente faz isso não tem como ficar fraca, sabe? Ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo, se santificando, e quanto mais ela se fortalece, sua fé cresce, e numa hora como essa, ela expulsa sem dificuldades um demônio, seja ele qual for. Uhum. Então não é uma coisa assim automática, não é sobre o jejum, em jejum vai expulsar, é sobre um processo, é sobre um conjunto, é sobre uma preparação, sobre uma relação íntima, sobre uma relação diária, constante, de oração, de meditação na palavra e também de jejum, que isso vai me fortalecendo a minha fé. E numa hora como essa, minha fé está em alta para poder expulsar o espírito para eu não duvidar. Entende? É sobre isso, é sobre fé, sobre não duvidar. E o jejum, ele vai desenvolver minha espiritualidade, me aproximar ainda mais de Deus e vai colaborar para que a minha fé esteja fortalecida, para que minha fé forte expulse os demônios, resolva essas situações aí. Então, muitas pessoas pegam essa passagem aqui e supervalorizam ou focam apenas na questão do jejum. Só que é mais profundo do que isso. O jejum faz parte de um tripé de oração, meditação e jejum. E que junto, né, o próprio jejum fortalece aquilo que é a minha fé. Porque nessas horas aí a gente precisa ter fé. A gente tem que mandar o espírito embora sem duvidar. Porque Jesus falou, se você tiver uma fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, determinar e não duvidar no coração, assim se fará o que você diz. Então, o jejum vai fortalecer essa minha fé para que eu não duvide, para que essa fé fique forte. E com ela, eu alcance esses objetivos. Aqui, no caso, o objetivo era expulsar esse espírito, né, que os discípulos estavam tendo muita dificuldade. Vamos concluir aí. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajuda-nos a superar a incredulidade. Então, ele estava pedindo ali misericórdia, né? E eu creio, mas ajude a superar a minha incredulidade. Ou seja, ele cria no que Jesus estava falando, mas cria na fé de Jesus ali, né? Ele creu nas palavras de Jesus, mas não creu que ele poderia fazê-lo ainda, né, por si mesmo. E é o que acontece com as pessoas ainda que estão iniciando a sua caminhada de fé. Muitas vezes a gente precisa de alguém para unir a fé, né, algum irmão mais maduro, digamos assim, que vai pegar na nossa mão e que vai ali mostrar o caminho, né, para a gente, vai nos mostrar da palavra de Deus, vai nos ensinar qual o caminho para que assim a gente consiga trilhar com as nossas próprias pernas, né? Inclusive hoje, às 20 horas, a gente vai ter uma oração em especial por isso, né? Um encontro de oração, porque há pessoas que elas estão tão fragilizadas, né? Elas estão distantes da palavra de Deus que a fé delas cai, Sim. A fé delas diminui, a fé delas está fraca, né? Vamos falar hoje sobre esse tripé, né? Existe Exato. Um tripé que o jejum faz parte dele, a gente vai ler agora isso aí. Então é isso. Faz esse tripé, gente. Não deixe isso na teoria, não. Siga esse tripé. É um tripé infalível. Oração, meditação na palavra e jejum. É o tripé, é o básico para um cristão. E principalmente ela recorrer a Jesus, né? Porque ele estava clamando, ajude-me a superar a minha credulidade. Quando a gente passa por esses momentos, humildade, né? A gente pede ajuda a Jesus. Faltou fé, mas não faltou humildade, né? Exatamente. E aí Jesus atendeu prontamente, né? Aquele clamor. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, porque começou a juntar aquela aglomeração de gente em volta ali para ver o tumulto, né? Espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino
parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, né? Começaram a falar, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou de pé. Depois, quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Né? Nessa versão fala, tem versões que fala, né, de oração e jejum, tem versões que não. Por isso que o foco aí não é o jejum em si, e é por isso que a gente falou que o jejum tem sua importância, sim, ele é uma prática que a gente deve fazer, sim, mas não um jejum, a gente já falou isso aqui, né, não um jejum toma lá da cá, o jejum para desenvolver minha comunhão, minha espiritualidade. Versículo 30, pode seguir lendo aí, por favor. Ao deixarem aquela região, viajaram para a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Eles não estavam entendendo a ressurreição. Agora, é bacana isso aqui, né? Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava lá, porque era um momento de ensino. Tem isso, né? Tem isso. Tem momento que é para falar para todo mundo, tem momento que é para falar só para 3. Só 3. Tem uma transfiguração no monte que é só para 3. Agora tem aqui o momento dos 12, depois tem o momento da multidão. Muito legal isso, muito legal. E também a questão de, às vezes, muitas pessoas não entendem quando elas ouvem a primeira vez e já creem, né? É o que a gente falou lá das terras férteis. Os discípulos ouviram coisas de Jesus, muitas vezes até isso entrar dentro deles, a mente deles, a consciência deles evoluírem, expandirem e eles conseguirem compreender, né? Então, assim é com a gente também. E tinha coisas que Jesus até falava: olha, vocês ainda não estão preparados para ouvir isso. Por quê? Porque tinha certas coisas que eles ouviam... Vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender. Tinham coisas que eles... Eu não sei se é por mim, mas o microfone está fazendo muito ruído. Dos dois, Paloma? Vamos botar mais para baixo um pouquinho. Vamos ver se melhora. Dá um feedback aí se melhora. Obrigado por avisar, hein? Obrigado. Porque... Será que melhorou agora? Melhorou? Senão a gente desliga aqui para depois fazer novos testes. Mais o da dona Michele. Ué, que será, né? Pode ser mexendo, pode ser na roupa. Como é que você colocou? E agora? Não precisa disso não. Como é que tava ele? Tava aqui, na roupa. Assim. Assim? Uhum. Mas estava mais em cima, né? Vê se melhorou agora. Para mim tá tudo bem. Ok. Agora, É porque agora tá mais baixo. Vê se melhorou um pouquinho. Dá uma olhadinha aí, gente. Melhorou. Deu uma melhorada. Porque de repente estava muito perto, né? Eu acho que devia estar estourando, então. Então, como a gente estava falando, vamos lá. Tem coisas que a gente vai ouvir, até no próprio Evangelho, que o nosso entendimento, ele é de acordo com a nossa base de fé, com a nossa experiência, com a jornada que a gente já teve com Deus, né? Então, por isso que o mergulhar é importante para a nossa evolução espiritual, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente evolua. Então, tinha coisas que Jesus falava, muitas vezes que Jesus até falava: olha, agora vocês não estão preparados ainda para ouvir. E aí, depois, lá na frente, ele fala: olha, agora vocês estão preparados. Sim. Então, tem coisas na nossa vida que ele se revela para a gente no momento certo, no momento oportuno, no momento que a gente já está com a nossa consciência pronta para entender, né? Então, é importante a gente saber disso também. Tem coisas que a gente pode ler aqui, ou você pode ler, que a princípio não fiquem tão claras, por mais que a gente tenta explicar, mas que você continue buscando, né? Que você continue lendo, se aprofundando, meditando. Com certeza. E vai chegar o momento que você vai compreender de forma plena, né? Com certeza. E aí... O maior no reino, versículo 33. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho?
Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então a gente imagina, né? Olha, eles tinham acabado de passar lá com Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, viram aquela coisa, né, gloriosa e tal. Certamente passou na cabeça deles, deve ser porque a gente tem alguma coisa especial ali, por isso que a gente estava ali junto com Jesus, alguma coisa do tipo, né? Então a bola deles já se encheu, digamos assim. E aí Jesus, sabendo que eles estavam discutindo isso no caminho, ele perguntou: o que vocês estavam discutindo? Mas eles tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então, lá em Mateus ele fala: no meu reino é diferente do reino desse mundo, né? Que o que recebe honra é o que tem maior título, ou o que, né, governa todos e tudo mais. Só que ele fala: no meu reino, quem quiser ser o maior, seja o menor. E quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tornou-as nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. E a gente complementa também aquela passagem que Jesus fala, né, dos meus pequeninos, né, dos cuidados que a gente tem que ter com as pessoas, né, não, de ter o zelo para não fazer as pessoas tropeçarem, né, de ter o cuidado. Jesus fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e foste me visitar, estava preso e fosse me ver. Então, e aí Jesus fala: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então é isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, né? Não é quando você serve os maiores, do alto escalão da sociedade, ou que tem o maior título, não. É quando vocês servem esses que estão precisando de ajuda, que estão necessitados, que estão presos, que estão o estrangeiro, aqueles que, né, para o mundo, para a sociedade, são os últimos. Mas se a gente quiser ser o maior no reino de Deus, é a esses que a gente tem que mais servir. Lógico que os outros também precisam, muitas vezes, de ajuda, mas esses é o que Jesus falou que são os que precisam mais, né? Então, a ordem no reino dele é diferente, né, do reino desse mundo. Completamente diferente. Porque no reino desse mundo a gente tem que estar perto dos que têm influência, né, dos que têm poder, dos que têm alto, né, poder aquisitivo e tudo mais. Esses, para o mundo, esses os interessantes, né, para a gente estar perto, que é o que nos faz, né, os tais aqui nesse mundo, né, no espírito do mundo é esse, mas no reino de Deus ele nos ensina que é o contrário. Aí diz, né, qual versículo nós paramos? 38, né? 38. Mestre, terminou o 30 e... porque 37, ele falou, né, sim. quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também o Pai que me enviou. Diversos ensinamentos de Jesus. Então, essa é uma parte que a gente tem que ouvir assim atentamente, porque ele estava ali discipulando, né, ensinando os discípulos qual que era a vontade, né? Isso aqui tem a ver com o que nós falamos sobre frutos. Isso aqui alguém que segue isso aqui. É a vontade do Pai. Alguém que faz a vontade do Pai, alguém que é humilde desse jeito que Jesus está falando aqui. Isso é muito mais do que orar e fazer chover, do que falar em línguas 30, 40, 24 horas, subir monte, descer monte, voar sobre o monte. Entende, gente? Isso aqui está ligado a caráter. Então, talentos, dons, milagres, coisas sobrenaturais, amém. Que isso seja tudo para a glória de Cristo. Qualquer coisa sobrenatural que acontecer, que aponte para Cristo, que Cristo seja exaltado com isso. Não um pregador, um pastor, ou a pessoa que orou, mas o que revela Cristo é quando alguém tem o caráter dele.
E ele está ensinando isso aqui para os discípulos. Vocês devem ter esse caráter, sabe? Vocês devem, quer ser o maior, então seja o que mais serve. Olha para aqueles que não têm nada para te oferecer. É muito... Na pessoa de Jesus e nos seus discursos, a gente vê muita humildade e amor. Inclusive, ele vai Humildade falar agora, e amor. né, nesses diversos ensinamentos, sobre o quanto é errado a gente fazer é o que nós falamos lá no início, né? Achar que só um determinado grupo é o detentor da verdade, né? Ou que aqueles que pensam igual a mim, né? E aí achar que aqueles outros, né, não servem, ou tentar denegrir a imagem, né, de outros que falam através do nome de Jesus, né, que é o que a gente vai ver aqui. Vamos lá, vamos ler. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Então, assim, ele não era da nossa igreja, não era da nossa turma, e a gente proibiu eles, né, tentou calar a voz deles e tal, e aí Jesus estava dizendo: não proíbam, disse Jesus, ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade, se alguém lhe der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas, se alguém fizer um destes pequeninos que confiar em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogada no mar. Se a sua mão o levar a pecar, então ele estava, olha a responsabilidade que ele estava passando, a consciência para os discípulos. Vamos concluir isso aqui, aí a gente comenta, Luzinho. Só para a gente poder seguir aí. Se sua mão o levar a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que lhe ser lançada no fogo inextinguível do inferno, com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Agora sim, falei. Só para concluir. Aí você ia falar? É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos do que ter os dois olhos ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem. Pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgar outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Então ele estava passando ali a responsabilidade, né? Justamente que é o que a gente falou. Se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem no pescoço. Então a responsabilidade que os discípulos tinham ali, né? De levar o reino, de não fazerem outras pessoas tropeçarem, né? Como acontecia até com os fariseus, né? Que fechavam a porta do reino dos céus, que coavam mosquito, mas engoliam camelo, que colocavam fardos pesados, difíceis de carregar nos ombros das pessoas, né? Impunham regras humanas como se fossem mandamentos de Deus. Então, dificultavam. E o que tem acontecido muitas pessoas também, né? Que têm se afastado do reino dos céus por causa de pessoas, né? Por causa de escândalos, por causa de... Enfim. Então, assim, lógico que nós vamos prestar conta das nossas vidas, mas se eu cooperar, né, para que o outro venha tropeçar, a minha responsabilidade vai ser dobrada também, porque eu tinha a responsabilidade de me consertar com meu irmão, de, no que depender de mim, ter paz com todo mundo, né? E Jesus fala aqui no final, né? Vivam em paz uns com os outros. Então, é o que ele está falando para a gente, né? Ser essa testemunha viva dele. Então, não dar mau testemunho, né, Marcelo? Não procurar viver a verdade, né? Procurar viver a palavra de Deus. Porque o reino tem sido difamado por causa de muitos, por causa do seu mau testemunho, e outras pessoas acabam generalizando, né? Digamos assim, se afastando
de Deus por causa de pessoas, né? Então, essas pessoas que se afastaram erraram, sim, mas as outras pessoas também, ou a gente também. Se porventura nós formos uma pedra de tropeço, é uma responsabilidade, né? Porque a gente conheceu a palavra da verdade, né? Conheceu a palavra de Deus. Ou a gente, muitas vezes, ou a gente é pedra de tropeço, ou a gente inspira. Ou a gente vai fazer tropeçar, ou a gente vai inspirar. Então, que a gente decida na nossa mente, no nosso coração, inspirar. Inspirar. Agora, isso é uma passagem, um capítulo, né, principalmente esse final aí, que a gente precisa analisar realmente o contexto dele, porque é muito mal interpretado essa parte aí. Por exemplo, existe uma questão apologética. Para quem não sabe, é a defesa da fé. A apologética é a defesa da fé. Então, quando você critica falsos ensinos, por exemplo, quando você faz uma crítica a falsos ensinos, você mesmo está acompanhando a série e você faz uma crítica a falsos ensinos. Pode ser que alguém vire para você e fale assim, poxa, você está criticando, mas essa tua crítica pode ser uma pedra de tropeço para a gente que não está preparado para saber dessa crítica. Se você faz a crítica dentro da palavra, com amor, ora, não é a sua crítica que vai ser pedra de tropeço para alguém. Pedra de tropeço para alguém é aquilo que você está criticando. Então, muitas vezes, pessoas levam para esse lado, sabe? Como se você não tivesse que criticar nada. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que entender que cada caso é um caso, tem que pedir muita sabedoria para Deus. E quando for fazer alguma crítica, não é crítica a pessoas, não é nada pessoal. É a crítica a uma doutrina, a um ensino que não está de acordo com o Evangelho. Quando você for fazer isso, quando nós formos fazer isso, façamos com equilíbrio, façamos com sabedoria e com amor. Mas, assim, não deixamos de fazer, não. Mesmo que sejamos mal interpretados. Se o Espírito Santo nos der a direção, sabe, nos conduzir por amor às pessoas, falar a verdade, não deixamos de fazer, não, porque não é a verdade que vai fazer alguém tropeçar. Não é falar a verdade, se for com sabedoria, com amor, que vai fazer alguém tropeçar. É a mentira, né, o engano que faz as pessoas tropeçarem. Só que pessoas, às vezes, em defesa do engano, vão dizer que você falar a verdade pode levar alguém a tropeçar. É uma inversão de valores total, que acontece bastante por aí. Então, tenhamos sabedoria, tenhamos equilíbrio e tenhamos amor sempre, até para fazer alguma crítica. E essa responsabilidade, principalmente, ele estava passando para os discípulos porque eles deixaram esses ensinamentos, né, para a gente, porque foram eles que conviveram ali com Jesus. Então, ele estava alertando sobre a responsabilidade de vocês ensinarem de acordo com o que eu estou ensinando para vocês. Exatamente. Então, a nossa responsabilidade... Não inventem, né? Exato. A nossa responsabilidade é zelar pelo que está escrito aqui, porque os discípulos, eles conviveram com Jesus, então, assim, eles... Como é que alguém vai criar algo... Testemunhas oculares. E como é que alguém vai criar algo que não é o que está aqui, ou que está desconectado completamente com o que está aqui? A gente tem que rejeitar. E era o que faziam os fariseus, né? Porque os fariseus, eles eram detentores da lei, porém, eles deturpavam, né? Eles faziam os pequeninos tropeçar, né? Por causa da má interpretação deles. Uhum. E Jesus estava aqui alertando aos discípulos para não fazer ninguém tropeçar, né? A levar a palavra de Deus realmente aquilo que eles estavam aprendendo. É isso aí. Eu vou colocar lá no canal do Telegram, isso tudo que a gente está falando agora no finalzinho, eu lembrei de um texto que nós fizemos uma vez, e eu vou colocar esse texto assim que acabar aqui, eu vou pôr lá no canal. Assim que acabar. Que fala sobre isso. Frutos e dons. A importância da gente ter discernimento, da gente ficar atento, esperto, a gente analisar cada situação, sem generalizar, e combater o que é errado
desde que a gente não abra mão de fazer isso, como eu falei, repito, com sabedoria, com equilíbrio, com amor, com humildade. Tá bom, gente? Deixa aí o seu comentário daquilo que mais te tocou. Deixa aí. Curta e compartilhe com uma pessoa. Michele, você que hoje está inspirada, hoje eu percebi você mais inspirada, assim. Se deixar, acho que você estava querendo ir hoje até às 5 da tarde, hein? Quer falar mais alguma coisa? É muito bom mergulhar no Evangelho. Não, só isso, gente. Gente, você tem orado por nós? Por favor, ore por nós, porque a gente ora por todos que mergulham no Evangelho, tá bom? E gratidão a Deus, gratidão a vocês que estão aqui no ao vivo. Quem também está gostando de mergulhar, gente, põe lá os comentários. Vocês que estão aqui no ao vivo e você que está aí nos assistindo. Para a gente alcançar mais pessoas, né? Levar a verdade, levar a palavra de Deus viva para cada pessoa ainda que conhece de forma superficial, né? Vamos mergulhar. E você que está assistindo a gravação. Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Tchau.